Ótimo. Então, a transição brasileira do regime militar a democracia. Aí, beleza. E aqui. Então, a volta do Brasil à democracia e os 33 anos da Constituição. Bem, eu acho assim, gente, primeiramente, muito importante dizer que a gente não saiu do regime militar para a democracia rapidamente. Foi uma transição lenta, gradual e segura. Esse termo, inclusive, nem é meu, era dito na época. A nossa transição para a democracia, gente, foi uma das mais longas de que se tem notícia. Então, não foi uma coisa rápida. Ela começou com o presidente Geisel, por volta de 1975, só terminou com o colégio eleitoral em 1985, ou seja, 10 anos de transição. Então, uma breve referência, eu não vou entrar em história aqui, detida, porque creio que vocês já estudaram isso na matéria de história, mas algumas balizas para a gente poder prosseguir. Então, olha só, gente, de 1964 a 1973, essa é considerada a primeira fase do regime militar. É uma fase em que ficou caracterizado por isso aqui, olha, esse período de 1968 a 73, que faz parte disso aqui, que é o período do milagre econômico brasileiro, em que o Brasil cresceu a taxas comparáveis à da China ou dos países chamados de tigres asiáticos. Isso criou no país um triunfalismo e um otimismo muito grande. Nesse período aqui, gente, era pouca gente que se opunha à ditadura. Estudantes, o pessoal mais de esquerda, os setores mais da esquerda entre os intelectuais, artistas, mas olha, a imensa maioria do povo brasileiro apoiava o regime militar. Então ele ficou muito sólido nesse período. Este é um lema da época, ninguém mais segura este país, porque o crescimento econômico foi usado como um meio de legitimar a ditadura militar brasileira. E se há uma coisa, gente, que a ditadura fez, foi isso, o Brasil dar um salto no seu capitalismo. Quando a ditadura terminou em 1985, mas já em 1980, o Brasil já era chamado de a oitava potência do mundo capitalista. Mas aí, gente, a partir de 73, as coisas começaram a mudar. O mundo começou a mudar. Por exemplo, veio o choque do petróleo. Nos Estados Unidos, um pouquinho depois dessa data, em 76, foi eleito um presidente comprometido com a democracia, Jimmy Carter. Ele começou a pressionar para o Brasil voltar, não só o Brasil, os outros países também, para a democracia. E a sociedade brasileira, eu acho que depois de 10 anos de ditadura, ela começou a rejeitar, lentamente, mas ela começou a rejeitar. Então, aí vem esse período aqui, 1974, é o fim do milagre econômico, aparecem tensões na sociedade, e o resultado dessas tensões é o crescimento do partido de oposição, o MDB, já na eleição de 1974. Nas grandes cidades, não no interior, por exemplo, Pouso Alegre, Estiva, Congonhal, Conceição dos Ouros, Bom Repouso, nada. No interior, gente, adorava o regime militar. Mas nas cidades maiores, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, começou a ficar claro que uma oposição estava aparecendo ao regime militar. Então, isso aqui uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, veja bem, olha, entendam bem o que eu vou dizer. A ditadura brasileira, ela é ditadura, mas ela é, gente, sofisticada. Por exemplo, 2 partidos funcionam na ditadura, coisa rara de você ver em ditadura. Um partido da oposição, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e um partido da situação, que apoia o regime militar, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. E, na maior parte do regime militar, teve congresso.
O Congresso foi fechado algumas vezes, mas ele funcionou na maior parte do regime militar. Constrangido, é verdade, porque se não concordava com o general de plantão, ele era fechado, mas funcionou. E houve eleições para todos os cargos no Brasil, com exceção de presidente da República e governador de estado. Então, isso dá um caráter mais assim, a ditadura brasileira, ela não é assim aquela coisa pré-histórica, ela tem sofisticação, e por isso ela durou tanto tempo, 20 anos. Então, nós chegamos aí em 74 e fim do milagre, e fica muito claro o crescimento da oposição ao regime militar. E aí, gente, começa a segunda fase, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é a fase da abertura, lenta, gradual e segura. Aqui eu trouxe algumas figuras de destaque que é importante a gente saber nessa transição brasileira para a democracia. Quais são essas figuras de destaque? Eu trouxe aqui uma pessoa que, se vocês pegarem os jornais da época, ela vai aparecer sempre. Barbosa Lima Sobrinho. Ele é presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, foi candidato a vice-presidente em 1974, numa chapa que disputou pelo colégio eleitoral, não era eleição direta, com o Ulisses Guimarães, a presidente da República. Ulisses, candidato a presidente, o Barbosa Lima Sobrinho, candidato a vice. E eles disputaram com o general Geisel. É claro que eles perderam, mas, gente, isso já é uma demonstração de que a ditadura militar já não tem mais a força de antigamente. Aqui o general Geisel, ele ganhou a eleição em 1974, e ele percebeu, pessoal, que não dava para o Brasil mais continuar na ditadura, que era a hora de devolver o poder aos civis. Então, olha, tem que entender o Geisel assim. Ele foi presidente do Brasil de 1975 até 79. Ele foi o líder da distensão. Ó, tensão, distensão, é isso. Ou seja, com ele, o regime militar começa lentamente a liberalizar algumas coisas. A ideia do Geisel era conduzir o Brasil à democracia, mas com muito controle, sem dar muita brecha para radicalismos, nem do lado dele, que tinha, e nem do lado da oposição, que tinha também. Esse é o general Geisel. Olha a frase famosa dele: se é vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil, mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar, pois muitos desses que lideram o fio do regime não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Tem de tudo, né? Tem gente que não tem saudade do regime militar, mas vocês veem claramente na sociedade que tem um setor da sociedade brasileira que nos últimos anos tem pedido a volta da ditadura militar. Quer dizer, o Geisel não estava totalmente errado quando disse isso aí que a gente leu. Essa é outra figura menos conhecida. Ele é o Golbery Couto e Silva, braço direito de Geisel. Ele era chamado, gente, de o bruxo, e ele foi o cérebro da abertura. O Geisel é o presidente, e o Golbery é uma espécie assim, olha, um assessor que atua nos bastidores, mas ele é um cara muito cerebral, muito inteligente, muito cerebral. E ele, gente, está convicto que chegou a hora do regime militar voltar, acabar. Os militares voltarem aos quartéis e deixar a política com os civis. Ele ficou muito conhecido por uma expressão que ele pegou os movimentos do coração, sístole, diástole, e aplicou isso na política. Ele fala que tem hora na política que é preciso a sístole, fechamento, golpe de Estado, repressão, maior controle, mas há momento em que é preciso a diástole, abrir. Agora, a partir de 74, é assim que deve ser. Então, embora não seja muito conhecido, ele foi um cara muito importante nessa transição
para o regime militar, que, repito para vocês, tinha esse mantra: lenta, gradual e segura. Por isso durou 10 anos. Esse também é um outro ator importante, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele era cardeal arcebispo de São Paulo e ele foi muito corajoso na luta contra o regime militar. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica e a maior parte das outras igrejas apoiaram o golpe de 64. Mas a partir, gente, da virada da década de 60 para 70, a Igreja Católica começou a ter uma outra postura, fruto, gente, de uma mudança na Igreja no geral. A partir do Concílio Vaticano II, em 1962, que é um assunto muito legal, mas que eu não posso me desviar aqui agora. O Dom Paulo é a pessoa corajosa e que contesta o regime militar, conversa com, por exemplo, o general Médici, falando das torturas, para acabar com as torturas. Ele é um ícone nessa transição para o regime militar, Dom Paulo Evaristo Arnes, que já morreu há algum tempo. E, claro, não poderia deixar aqui, gente, a figura política mais importante do Brasil nesse período dos anos 60 até os anos 70. É o grande Ulisses Guimarães. Ele é o grande líder e, em 74, como eu já disse para vocês, ele se candidatou à presidência da República. Ele sabia que ele ia perder, porque os deputados e senadores, era a eleição indireta. Os deputados e senadores não iam votar nele. Iam votar no candidato do Geisel, do Médici, que era o general Geisel. Mas ele pronunciou essa frase famosa aí, né, que é da navegação portuguesa, lá no século XV: navegar é preciso. O Ulisses pega esta frase para simbolizar esse momento, quer dizer, navegar é preciso. Ou seja, nós temos que... não importa se a gente vai ganhar, o importante é a gente estar presente e lutar contra a ditadura militar. O Ulisses, ele foi, então, a maior figura política, e o Ulisses era muito bom de frase, viu, pessoal? E uma delas é essa aí, viu? Mas aí na década de 80, nós temos que despiorar o Brasil, ou seja, o Brasil estava tão ruim, que qualquer despiorização já é uma boa coisa. Então, é o grande nome. E aqui eu mostro algumas figuras do Ulisses, né? Ele na Constituinte de 1986, mas Ulisses terminou de forma trágica. No dia 12 de outubro de 1992, um helicóptero em que ele estava com a mulher e um colega, um grande colega dele, vindo do Rio de Janeiro. O helicóptero passou por uma tempestade, caiu em Angra dos Reis e ele morreu afogado. Os corpos da mulher e do casal amigo foram achados, mas do Ulisses eles não acharam. Foi uma perda lamentável isso. Então, o Brasil chora a morte de Ulisses Guimarães, o Brasil perde Ulisses. Realmente eu vivi esse momento, foi uma coisa assim, muito chocante. E aí você vê que tem perdas que parece que não tem reposição. Parece, no final das contas tem, mas o Ulisses, a perda dele para a política brasileira foi terrível. E aqui eu trago outra figura importante na transição, é o jurista Raimundo Faoro, ou, segundo alguns, Fauro. Ele nasceu em 1925, morreu em 1923, ele foi presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que foi uma liderança nos anos 70, criticava o regime militar, pregava a volta à democracia, e a OAB, gente, levantou a bandeira disso aqui, olha, e líder da luta por uma nova Constituição. Para o pessoal que... Acho que quase todo mundo que queria o regime democrático, o Raimundo Fauro, ele foi uma liderança importante. Para ele era assim, olha, a gente tem que convocar uma constituinte, essa constituinte deve fazer uma nova Constituição para o Brasil, acaba o regime militar e começa a democracia. Então, aí a frase famosa, né? Estado democrático já. Mas demorou, viu? Nós, como vocês podem ver aqui, nós estamos em 1978.
vão ter que passar ainda 8 anos. A Constituinte só começou a trabalhar em 1987. Eleição 86, 87 ela começou e terminou o trabalho 2 anos depois. Então, uma liderança muito importante nessa transição do regime militar para a democracia. Gente, então, vamos deixar bem claro uma coisa. A nossa transição ela foi pactuada, ela foi negociada. Não foi uma ruptura, como aconteceu na Argentina. Nessa mesma época, a Argentina era uma ditadura. Mas na Argentina, gente, a ditadura ruiu por causa da Guerra das Malvinas e uma série de outros problemas. No Brasil, não. No Brasil, a ditadura não ruiu, ela tinha forças. E por isso, para sair do regime militar, foi necessário negociação. Então, olha, a nossa transição ela é processual, ela é lenta. A gente saiu do regime militar para a democracia ao longo de 10 anos, com esses nomes que eu falei aqui para vocês, tanto do lado do governo quanto do lado da oposição. E aí, gente, algumas coisas foram sendo conquistadas. Eu agora vou mostrar para vocês algumas conquistas deste período. Então, vamos lá, olha. As conquistas na volta à democracia. São momentos importantes na volta do Brasil à democracia. A primeira é essa conquista, importantíssima, 1979, a anistia. Foi um movimento muito forte, que englobou, gente, muita gente no Brasil. Um movimento de massas pedindo anistia. E ela foi negociada com o governo militar, na época, em 79, já não era mais o Geisel, era o João Batista Figueiredo, que foi o último militar a governar o Brasil nesse período. E aí, então, foi concedida a anistia. A anistia é a perda, o perdão político àqueles que lutaram contra o regime militar e que tiveram que deixar o Brasil ou viver escondido aqui no Brasil para não ser preso e não morrer. Então, quando isso foi conquistado, foi uma alegria muito grande, é um passo muito importante que foi dado. O que aconteceu? As pessoas que estavam lá fora puderam voltar para o Brasil. Os líderes políticos brasileiros que foram exilados com a ditadura, eles puderam voltar. Então, aqui, olha, o movimento, né, pedindo anistia, a faixa, e aqui eu coloquei 2 imagens de grandes líderes políticos da época que puderam voltar para o Brasil. Esse aqui é um líder importantíssimo, chamado Leonel Brizola, que vai ser um dos grandes nomes da política brasileira a partir dos anos 80, e aqui, gente, o Miguel Arraes, que tinha sido governador de Pernambuco, líder de oposição, e ele, para vocês terem ideia, é o avô do atual prefeito do Recife. Acho que é prefeito de Recife, o João Campos. Então, foi um movimento muito importante. Mas atenção para uma coisa, eu não vou entrar nisso agora, mas queria que vocês soubessem. A anistia perdoou tanto gente do lado da oposição, quanto gente do lado do governo. Até hoje isso dá problema. Em 2010, o STF, Supremo Tribunal Federal, teve que se pronunciar sobre essa questão. A lei da anistia vale? É claro, gente, claro, lei vale, né? E o STF, em 2010, decidiu que a anistia, lá em 79, valia. Então, mas ela perdoou tanto gente do regime da oposição, quanto gente do regime militar. Qual que é o problema? O problema é que muitos atores militares desta época que atuavam na tortura e tudo mais, essas pessoas não puderam ir às barras da justiça para responder pelos seus crimes, como aconteceu, por exemplo, no Uruguai, como aconteceu na Argentina e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo, tá? Anistia. Segundo passo, gente, na aula passada, eu mostrei para vocês que o Brasil saiu do pluripartidarismo em 64. No regime militar, até 79, foi bipartidarismo,
Partido do governo, Arena, Aliança Renovadora Nacional. Partido contra o governo, de oposição, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em 79, gente, isso acabou e o Brasil voltou a ter um regime pluripartidário. Foi feita uma lei de partidos políticos, já sob o general Figueiredo, que governou o Brasil de 79 até 1985, acabou o bipartidarismo e o Brasil retorna, então, aqui, olha, 1979, reforma partidária, retorno do pluripartidarismo, a Arena virou o PDS, Partido Democrático Social, e o MDB virou o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Só botou o P na frente. E aí, gente, foram criados o PP, Partido Popular, que em 82 fundiu-se com o PMDB, o PT, criado em 1980, Partido dos Trabalhadores, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que herdou toda a ideologia da era Vargas. O seu principal nome foi o Leonel Brizola. O PDT hoje, de Ciro Gomes, esse é o nome mais expressivo, para vocês terem ideia. E o PTB, que embora tivesse o nome do partido lá da era Vargas, o grande PTB da era Vargas, na verdade, gente, ele, como eu não sei se vocês acompanham, mas o PTB hoje é um partido muito fisiológico, bem diferente do PDT. Então, isso, olha só que coisa, gente, a origem do atual sistema partidário que nós temos no Brasil nasceu aí, olha, a origem ocorreu em 1979, com essa reforma partidária. Se vocês olharem bem, gente, o PTB ainda existe, o PDT existe, o PT existe, o PP se fundiu com o MDB, mas o MDB virou PMDB e voltou hoje a se chamar MDB de novo. E o PDS foi o partido que passou por vários nomes, mas, por exemplo, o PP do Arthur Lira, presidente da Câmara, tem origem aí, na Arena, o DEM tem origem na Arena, e por aí afora. Os outros partidos, gente, foram criados posteriormente, entre eles o PSDB, que nasceu em 1988. Esse foi o segundo passo. Então, aí eu trouxe umas imagens para mostrar isso para vocês, né? O MDB se transforma em PMDB, aí o PTB, o PT e o PDT, o PDT partido de esquerda, o PT partido de esquerda, o PDT partido de centro-esquerda, e o PTB é um partido, olha, de centro, mas ele vai para quem pagar mais, para o lado de quem pagar mais. E a Arena virou o PDS, né, que é um partido que já não existe mais. Então, esse foi o segundo ponto. Agora, terceiro ponto, gente. Em 82, nós tivemos uma grande eleição no Brasil. Só ficou de fora a eleição para presidente. Então, teve eleição para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Desde 1965 não havia eleição para governador no Brasil. Agora retornou. Gente, 82 para mim é uma data importante porque eu digo que é a primeira vez na vida que eu me percebi com consciência política. Então, eu acompanhei, era novinho na época, eu acompanhei em 1982 e tudo mais. Foi uma grande conquista. Por isso, gente, esse emoji aqui de risinho. Foi uma conquista importante. E aqui o emoji de tristinho. Por quê? Porque ficou de fora, gente, a eleição para presidente da República. E aí a gente queria eleger o presidente da República. Isto vai dar origem ao maior movimento cívico da história do Brasil. A eleição de 82 ela foi importante por causa disso aqui, olha, a vitória da oposição nos estados centrais. A oposição já vinha crescendo, gente, desde 1974. Quanto mais o tempo passava, mais a oposição se fortalecia. Em 82, isso ficou claro. Por que ficou claro? Porque nos estados mais importantes do Brasil, ela ganhou a eleição para governador de estado. Então, aqui, olha, a imagem da revista Veja, olha que legal, o poder da oposição, que vai mudar o Brasil. E aí, essa figura aqui é do Franco Montoro, eu falo dele daqui a pouquinho na frente, essa do Leonel Brizola. Em Minas, ganhou o Tancredo Neves, que era de oposição ao regime militar,
Em São Paulo, ganhou Franco Montoro, aqui, olha, que era um político importante do MDB, do PMDB nesse período, e a maior vitória, gente, no Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Então, aqui as imagens do Leonel Brizola. Ou seja, nos 3 estados mais importantes do Brasil, a oposição ganhou. Isso, gente, sinalizava para uma coisa, sinalizava, gente, que o regime militar estava no finalzinho, que ele não tinha mais força para nada. E realmente, olha, de 82 até 85, ele se arrastou pelo caminho. Foi uma tristeza o que aconteceu. E a oposição está em franco crescimento. E aí, o quarto item é o grande movimento pelas diretas já. Começou no final de 83 e explodiu em 1984. Esse, gente, é o maior movimento cívico de que nós temos notícia na história do Brasil. Por que ele foi assim? Porque a ditadura militar já estava no finalzinho, enfraquecida, não empolgava mais ninguém, a não ser uma minoria de radicais ou gente saudosista, e porque, atenção para isso, esse movimento ele englobou todos os setores da população, ricos, pobres, classe média, atores globais, intelectuais, artistas, gente do povo, estudantes, empresários, jornais e por aí afora. Então, é um movimento assim, parece um guarda-chuvão. Ele deu cobertura para todo mundo. É o movimento das diretas já. Aqui, né? Aí, vocês podem ver uma série de bandeiras, né? Todos os partidos estiveram representados nas diretas já. Aí o propaganda da época, eu quero votar para presidente, direta já, né? Vou voltar para presidente da República. Chegou, gente, até um meio futebolístico. Esse aqui é um jogador do Corinthians, o Sócrates, da famosa democracia corintiana que floresceu nos anos 80. E esse cara aqui, que era um grande intelectual e um grande jogador de futebol, ele apareceu em público para apoiar as diretas já. Esse é um cara, o Sócrates morreu há alguns anos. Esse cara aqui, gente, está vivo ainda hoje, só que está velhinho. Ele é um comentarista de futebol no Brasil. Até uns tempos atrás ele atuava na ESPN. Hoje ele saiu, hoje ele já atua só em blog. É o Juca Kfouri. E esse aqui é o maior narrador esportivo da época, era o Galvão Bueno da época. Só que o Galvão foi conhecido pela televisão, e esse aqui pelo rádio. E ele acabou tendo um acidente de carro e acabou perdendo a voz. Imagina, o narrador de futebol acabou perdendo a voz. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês o quanto as diretas já foi um movimento amplo que englobou gregos e troianos na luta contra o regime militar. Aí, direta já, em 84, olha o civismo, bandeira. Olha que interessante isso, gente. Hoje, os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, estão muito nas mãos da extrema-direita brasileira, mas não era assim no passado. Eu estou mostrando para vocês um exemplo de como os símbolos nacionais estavam nas mãos de gente progressista. Os progressistas perderam isso, e é uma pena esse tipo de coisa. E aí foi votada em abril a emenda chamada Dante de Oliveira, o nome do deputado que propôs, votar para presidente da República imediatamente. Ela precisava chegar a 300 e poucos votos, quase chegou. Então, embora ela seja vitoriosa, 298 para votar para presidente, 65 não, quer dizer, faltou muito pouco votos para aprovar a emenda Dante de Oliveira. E aí foi uma tristeza muito grande. Eu me lembro, gente, eu participei desse movimento, sabe? Eu cantei lá nas ruas lá de Belo Horizonte, que a gente ia para lá, o jingle das diretas já, lá na Avenida Afonso Pena, que é a avenida central lá em Belo Horizonte. Aí, junto com todo mundo, eu cantava lá: 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger presidente do Brasil. Uma delícia. Mas eu digo para vocês que
é nesse período aqui, olha, na votação da emenda Dante de Oliveira, a derrota das diretas já deixou um clima de tristeza muito grande no ar. E eu derramei pelo menos uma dúzia de lágrimas pela recusa da emenda Dante de Oliveira. Mas aí, gente, o que aconteceu? Beleza, não tem eleição direta, vamos pelo colégio eleitoral. 1985 veio o colégio eleitoral, que é o seguinte, quem escolhe o presidente da República é um colégio eleitoral. Era assim, gente, desde o início da ditadura militar. Não foi bem desde o início, mas na maior parte do tempo, em que votavam para escolher presidente, senador, deputado e representantes do Estado. E aí aconteceu uma outra coisa. No ano final de 1984 e 85, a oposição e o regime militar se encontraram. O regime militar apresentou a candidatura de Paulo Salim Maluf e a oposição apresentou a candidatura de Tancredo Neves. E eu vejo assim, olha, aqui a gente chorou a derrota da emenda das diretas já, por ela não ter passado, mas, gente, depois a gente se empolgou com o Tancredo, e no dia 15 de janeiro, acho que 15 de janeiro de 1985, veio a votação no colégio eleitoral, e o Tancredo Neves, candidato da oposição ao regime militar, ganhou de lavada do candidato do regime militar. Então, foi a vitória de Tancredo Neves. Com isso, nós temos o fim da ditadura militar e o início da nova república. Então, gente, qual o acontecimento que assinala o fim da ditadura militar? É a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral, tá bom? Então, com isso, deu início à nova república. Olha a manchete da Folha de São Paulo. Acabou o ciclo autoritário. Tancredo é o primeiro presidente civil e de oposição desde 1964. Aí, olha que coisa, né? Isso aí é real, tá? Olha, bom dia, democracia. Nasce hoje a nova república com Tancredo Neves. Bem, mas antes, gente, tem uma coisa, antes de partir agora para a Constituição, deixa eu falar uma coisa para vocês. A questão agora é o seguinte, o Tancredo foi muito bem recebido lá fora, o pessoal ovacionou o Tancredo, mas aconteceu a ironia da história. O Tancredo ficou doente, não pôde assumir, morreu no dia 21 de abril de 1985. Eu acompanhei todo esse processo e, no final das contas, o Tancredo, de político, virou quase santo. Me lembro bem, o pessoal rezava por ele, não sei o quê. E o corpo do Tancredo está sepultado num cemitério lá atrás da igreja São Francisco de Assis, em São João del Rei. Indo para São João del Rei, não deixa de chegar no cemiterinho, aí vocês vão ver o túmulo do Tancredo, e o Tancredo acabou sendo, gente, um ícone brasileiro na época. Super moderado. Um cara capaz de conversar com gregos e troianos, com a oposição, com Lula e com o regime militar. Mas agora, gente, o Tancredo morreu, o Sarney assume e a coisa vai, a coisa continua. Daqui para frente, a coisa mais importante é essa aqui, ó. E agora? Agora é necessário uma nova Constituição. Para isso, na eleição de 1986, ficou claro que os deputados e senadores eleitos em 86 fariam parte do Congresso Constituinte. E aí, eu me lembro que eu era professor já na época, como todos os professores, escolas, a gente participou de conscientização da população e tudo mais. A Constituição começou a ser feita em 1987, sem pré-projeto. Isso foi um erro. Não teve um pré-projeto para ajudar a discussão do pessoal. Demorou muito, foi uma Constituição muito demorada. Foi a Constituição brasileira mais demorada. A gente teve 7 até hoje. A mais demorada e teve muitos embates políticos. Ela ficou muito longa e muito detalhista. Você pega a Constituição dos Estados Unidos, é isso aqui. Você pega a Constituição do Brasil, é uma bíblia, é um livro. Então, a Constituição, ela dá essa ideia. Todo poder emana do povo. Está lá no início da Constituição. Está vendo, gente? Esse slogan, ele teoricamente, né, Isaías? Oi? Teoricamente, né? Todo poder emana do povo.
É, né? Na prática, a gente sabe que é uma piada, né, o Brasil, né? é. Tem um pouco disso sim, mas no finalzinho eu vou comentar isso, mas isso aqui é um lema e que já vem desde se vocês se lembram bem, desde o liberalismo lá com John Locke, essa ideia de que o poder está no povo, mesmo na Revolução Francesa, viu, Pedro? Pedro e todo mundo aí, olha, mesmo na Revolução Francesa, essa ideia era extremamente importante, o povo é a sede do poder. Mais uma vez, vocês podem ver aqui, gente, olha, a perda dos símbolos de cidadania para a extrema-direita, que é uma pena. Eu acho, inclusive, que a gente deve recuperar isso. É, Aí eu trouxe umas curiosidades. Os deputados pessoas que participaram desse momento espetacular da história do Brasil. O deputado Michel Temer, como vocês podem ver aí, o Luiz Inácio Lula da Silva, que em 86 foi o político brasileiro até então mais bem votado da história do Brasil, o Lula. Olha aí, novinho, o Aécio. O Aécio, gente, era neto do Tancredo Neves, e o Aécio acabou fazendo uma carreira até recentemente muito, muito boa, mas aí recentemente acabou se complicando. Mário Covas, que vocês não conhecem, que é um grande político brasileiro, mas que morreu de câncer há alguns anos, e o neto dele, Bruno Covas, foi prefeito de São Paulo, gente, teve mesmo destino do avô, morreu de câncer este ano, né? Este ano, morreu de câncer. Fernando Henrique Cardoso, outra liderança que participou desse processo. Fernando Henrique, mais tarde, vai se tornar presidente do Brasil. E aí eu trouxe, esses caras que eu apresentei agora, são pessoas com um perfil mais progressista, mas teve gente, muita gente conservadora também, e eu trouxe o melhor exemplo disto, Ronaldo Caiado, líder da UDR, União Democrática Ruralista, que defendia os interesses do agronegócio e era muito radical, ele teve muitos embates com a esquerda brasileira. O Ronaldo Caiado, gente, eu não sei se vocês sabem, ele ainda atua na política e hoje ele é governador do estado de Goiás. E aí a figura de sempre, que eu digo assim, olha, a pessoa mais importante de todo esse processo foi o deputado Ulisses Guimarães. Eu diria até, gente, mas é uma coisa muito minha, muito pessoal. O Ulisses Guimarães, foi uma pena ele não ter sido presidente do Brasil, em alguns momentos da grandeza dele. Sobretudo aqui, olha, quando ele promulga a Constituição Brasileira de 1988. Bem, pessoal, é isso. E aí começa a nova república se desenvolve, e na próxima aula minha eu vou mostrar para vocês o que nós